a última lição, e teriam tantas para a gente falar, mas a última e a base da nossa aula de hoje, o ponto-chave da nossa aula, está no capítulo 2. O terceiro lugar, ou a terceira lição, e uma das mais importantes é: escreva a visão. Escreva a visão. Olha o que diz Abacuque, capítulo 2. Depois que Abacuque se queixa, o perverso está aí, o ímpio está aí, está tudo errado, mas eu vou ficar aqui no meu posto. Depois que ele toma a posição, olha que coisa linda. Depois que ele diz: está tudo errado, mas eu vou ficar aqui na minha posição, não arredo o pé, vou continuar no propósito, vou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, e sobretudo eu vou aguardar a resposta do Senhor. Ou seja, estou aqui com o Senhor, viu? Eu não vou abandonar o Senhor, não. Olha que coisa linda, a resposta do Senhor. Versículo 2: então o Senhor me respondeu. Qual foi a resposta? Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, o que é que você faz? Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amados, escrever a visão. O próprio Deus está dizendo: escreva a visão aí, meu filho, né? Escreva. Qual a visão? Do que vai acontecer. Visão, quando você ouve essa palavra, a gente logo vai pensar nos olhos, né? A gente sempre vai pensar na capacidade de enxergar. Mas visão não é vista. A vista, ela é uma capacidade, é uma habilidade dos nossos olhos naturais. Então, enxergar é uma capacidade natural que Deus nos dá, através dos olhos naturais. Mas quando se fala de visão, é a visão que vai além desses olhos naturais. A visão tem a ver com o que está no coração, na mente, o que eu projeto de futuro. Visão não é sobre olhos naturais. Visão não é sobre hoje. Visão não é sobre o passado. Visão é sobre o futuro. Ele está dizendo: escreva o futuro. Pare de olhar para o que está acontecendo. Qual é a visão de futuro? O que é que você quer que aconteça? Ele diz: escreva. Mas aí tem a lição. Escreva a visão. Vamos destacar os pontos. Essa visão tem que ser escrita claramente. A visão tem que ser clara. O que significa isso e por que tem que ser clara? Porque muitas vezes a gente se confunde com as coisas. O pastor fala aqui sempre, né? Não adianta pegar o projeto de vida e escrever lá um tratado, né? 10 páginas, frente e verso. Nem você mesmo vai conseguir acompanhar aquilo ali. Nem você. Ele está dizendo: escreva claramente. Tem que ser algo claro, é objetivo. A visão tem que ser algo claro, algo que você possa compreender. E Deus explica isso, ele diz: para que se leia facilmente. Quantos aqui escrevem e depois não sabem o que escreveu? Levanta a mão com sinceridade. Eu já vi muita gente, pega, aí você diz assim: ô fulano, o que é que está escrito aqui? A pessoa escreveu. Aí você chega: o que é que está escrito aqui? A pessoa faz assim: mas foi a pessoa que escreveu. Aí pega. Eu digo: meu Deus, como é que a pessoa escreve e não consegue compreender? Não, pensa comigo isso. Você não entende nem o que você escreve? Como é que você vai entender o que outros escrevem? Eu faço essa conta. Se eu não entendo o que eu escrevo, como é que eu vou entender o que os outros escrevem? Como é que eu vou entender o que Deus está falando para mim, o que Deus está escrevendo? Se eu não consigo entender nem o que eu escrevo. Aí Deus já está falando aqui: faça uma caligrafiazinha, escreva claramente a visão. Quando eu era criança, eu tive alguns problemas. E aí uma professora muito querida, né? E eu admiro muito. Eu acho muito legal um professor que é preocupado assim com o desenvolvimento do aluno. Aquele professor que não quer só dar aula e ir para casa e receber o dinheiro no final do mês. E eu sou fruto de escola pública, né? Estudei minha vida quase toda na escola pública. E uma professora de escola pública, ela chamou minha mãe, aí disse assim: olha, dona Cícera,
a Madeline tá, o que é que está acontecendo? Ela está tendo algum problema? Tá? Aí minha mãe contou os problemas que estavam acontecendo em casa e tal. Aí ela disse, porque olha, a letra dela do início do ano para cá, daqui a pouco só vai ter um ponto. Porque a letra dela foi diminuindo. Porque o que eu estava reprimindo, a letra veio junto. Eu fui reprimindo. Porque você sabia que tem isso, né? O estudo da letra. Vocês vão se identificar agora. Analise. Se você, quem aqui, eu não vou perguntar não, para não expor. Quem escreve passando da linha pautada, segundo os especialistas, são pessoas expansivas, que vão além dos limites. Não tem limite. O P vai lá, 3 linhas para o P. Né? Quem escreve a letrinha pequenininha é a pessoa que é mais retraída. Então a letra tem, né, dentre tantos, esse é um dos. Eu lembro porque eu fui tratada nisso aí. E realmente eu tinha uma letra boa e ela foi diminuindo de acordo com o meu emocional. Aí a professora chamou minha mãe, aí disse assim, olha, dona Cícera, vamos fazer o seguinte, compra uma caligrafia para ela, porque assim, a última prova dela eu não consegui corrigir. Porque a letra é tão minúscula. Aí minha mãe comprou uma caligrafia. Você acredita que até hoje eu escrevo com a letra que eu aprendi na caligrafia? Porque funciona. Pense num negócio bom, é caligrafia, né? E essa geração precisa de caligrafia. Porque o povo do celular, o povo do VC, né? VC, aí vai escrever, vai pro Enem, VC, aí um xão bem grandão, né? Então, essa coisa de escrever claro, de ser objetivo, de comunicar a visão. Aí vem outro ponto importante dessa visão, irmãos. Deus está dizendo, ela é para um tempo determinado. Deus não está dizendo, essa visão é para ontem. Ou essa visão é para hoje. Ele está dizendo, essa visão você vai escrever. Mas ela é para um tempo determinado. E aí vem uma palavra que nós devemos levar para 2023. Mesmo que demore. Você faz o quê? Espere. Mesmo que demore, você faz o quê? Espere. Não é Abacuque quem está dizendo. Deus está dizendo que, ainda que a visão, que o projeto demore, você vai fazer o quê? Você vai esperar. Ele diz, olha, de repente para você pode demorar. Mas mesmo que demorar, espere. Aí vem algo que é maravilhoso. Ele diz, porque ela certamente virá. Ou seja, irmãos, vai acontecer. Tudo que Deus te promete, tudo que Deus coloca no seu coração. Pastora, mas esse projeto é o meu coração? Olha o que a Bíblia diz, porque Deus é quem efetua em vós o querer, o desejar e o realizar. Ele tanto te dá os sonhos, quanto Ele te dá a capacidade para realizar os sonhos. Então, se Deus colocou no teu coração o projeto, você apresenta ao Senhor. Eita, mas e se demorar? E a situação não está boa. Mas Ele está dizendo para você, ainda que demore, espere. Porque ela certamente virá. E Ele poderia parar aí. Mas Ele diz, e não tardará. Não se atrasará. Como é que Deus disse que, mesmo que demore, não vai demorar? Que coisa louca. Sabe qual é o significado disso? Deus não errou aqui na escrita. Deus não repetiu palavras à toa. Não. Ele está dizendo, ainda que para você possa demorar, não vai demorar dentro do meu projeto. Ela não vai se atrasar, ela certamente virá. Porque muitas vezes é a nossa sensação. Muitas vezes a nossa sensação é, está demorando. Vai demorar. Eu estou orando e nada está acontecendo. É a sensação. Mas a verdade é que a visão é para um tempo determinado. E Deus já sabe esse tempo. E Deus já tem tudo planejado. Você só precisa estar no caminho com Ele, andando com Ele. Como Abacuque estava. Estou no meu posto, estou no meu lugar. Não vai tardar. A visão é para um tempo. Então você pegou o seu projeto de vida. Talvez, eu até conversando com o pastor, muitos aqui vão fazer pela primeira vez. Olha que coisa maravilhosa. Muitos aqui vão viver esse momento pela primeira vez. Você vai pegar o seu projeto e você vai colocar a visão para 2023. Como o pastor disse,
não é a visão para a sua vida toda. Porque se tudo se realizar em 2023, aí Jesus chama e você, valeu, foi bom viver esse ano, né? Não, a visão para 2023. O que você quer realizar em 2023, o que Deus está colocando no teu coração para 2023. E sobretudo o que Deus espera de você em 2023. Porque muitas vezes nós fazemos do nosso projeto de vida uma lista de pedidos. E não é isso, irmãos. Projeto não é isso. O projeto de vida, o propósito do projeto de vida, não é só que você coloque coisas que você deseja, necessita e quer. Mas é também que você se coloque como um instrumento nas mãos de Deus para ser usado por Ele, para a glória dEle. No seu projeto de vida, você também deve colocar o que você quer dar para Deus em 2023. De que maneira você quer servir mais ao reino de Deus em 2023. Como você quer trabalhar para o Senhor em 2023. Ou que fase você quer ultrapassar espiritualmente em 2023. Porque muitos ficam na igreja, entra ano, sai ano, e muitas vezes só, como diz a palavra do Senhor, como uma sanguessuga, dá. E não é isso, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para frutificar. Jesus, Ele quer que nós tenhamos a alegria plena, completa, Ele quer tudo isso, mas nós precisamos colocar no nosso projeto, não apenas nossos desejos, nossos sonhos, mas também aquilo que nós queremos entregar para o Senhor. Olha, Senhor, em 2023, eu quero ser mais usado pelo Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero fazer um curso de obreiros. Eu quero fazer um curso de liderança. Eu quero servir na tua casa. Eu quero aprender a evangelizar de uma forma mais eficaz. Eu quero ganhar almas. Coloca lá, eu quero ganhar pelo menos 5 almas esse ano. Eu quero orar mais. Eu quero ler a Bíblia toda esse ano. São projetos que vão além só de uma lista de desejos. Não esqueça de no seu projeto de vida colocar. Concluindo a nossa aula, mesmo nos momentos mais difíceis, e eu convido você a passar para o capítulo 3, que é o capítulo final. Mesmo nos momentos mais difíceis, porque Deus disse que ia vir um tempo difícil até que as coisas entrassem nos eixos, né? Todo período ruim está antecedendo um momento bom, como diz o ditado, e a Bíblia fala isso em outras palavras, né? O ditado popular diz que depois de uma tempestade vem o quê? A bonança. Você sabia que isso está com outras palavras na Bíblia? Que depois de um tempo de turbulência, depois de um tempo de tempestade, vai vir um tempo de paz. Então, todo tempo de luta, de dificuldade, de problema, ele está antecedendo um tempo de alegria, de paz, de vitória. É como você, durante o seu período de trabalho, você está ali lutando, você está ali, como a Bíblia diz, o agricultor está lá, plantando a semente, tá? Levando o sol na cabeça. Ele está passando pelo momento da sua luta, da sua dor. Mas depois, a próxima etapa é a colheita. Aí a Bíblia diz que ele volta com alegria, ele não volta mais chorando. A etapa do choro ficou para trás, agora é a etapa da alegria. Então, a dor, o sofrimento, ela vai anteceder um momento de glória. E olha só, Abacuque, ele encerra o livro fazendo uma confissão. E eu quero ler com você, capítulo 3, só um versículo, que diz assim, o versículo 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama, eu tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele começa a fazer uma oração e eu abro um parênteses aqui muito importante, porque usando até uma frase que o Dr. Mike Murdock diz, o Dr. Mike sempre diz assim que murmurar não é orar, reclamar não é orar, falar mal da situação não é orar. E muitas vezes nós oramos pelos nossos problemas particulares, pelas nossas questões particulares, mas nós esquecemos de fazer o que os profetas faziam. O que os homens de Deus fazem até hoje, que é se colocar nessa posição de intercessor. A minha pergunta é, você tem visto aí tudo o que está acontecendo, injustiça, iniquidade, os homens maus governando, dominando, determinando? Ok, mas a minha pergunta é, você tem colocado na sua oração diária,
na sua oração rotineira, você tem apresentado essa situação? Você tem orado para que o Senhor faça justiça? Você tem feito oração como Abacuque fez? Veja que ele não está falando aqui de coisas pessoais. Está dizendo até quando essa injustiça vai ficar? Porque às vezes a gente conversa, né, no WhatsApp, a gente conversa com um amigo, a gente conversa com a família. Mas a questão é, quantas vezes você levou isso para Deus em oração? Porque a Bíblia diz que existe uma solução para tudo isso. É se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Aí ele diz, eu vou ouvir o seu clamor e eu vou sarar, eu vou curar a terra. Irmãos, a terra está doente. A terra está doente, a humanidade está doente. Por quê? Porque nós estamos vendo o período de o que é bom estão dizendo que é ruim e o que é ruim estão dizendo que é bom. Nós como igreja precisamos fazer como Abacuque, ver essa realidade e clamar ao Senhor e apresentar ao Senhor e visualizar. E essa coisa da visão, antes de finalizar aqui, eu lembrei de algo. Quando eu estava meditando nesse texto e quando Deus diz assim, escreva a visão. Eu quero ler o que diz o versículo 3, o versículo 4 do 2º capítulo. Olha só, presta atenção e leia comigo aí. Escreva, 2 pontos. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, eu vou seguir um pouquinho só. De fato, a riqueza é ilusória. Ele está falando da riqueza do ímpio. O ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Eu até anotei aqui, os globalistas fazem isso. Todos estes povos, um dia, rirão dele com canções de zombaria e dirão, ai daqueles que amontoam bens roubados e enriquecem mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Deus dá uma resposta para Abacuque dizendo, um dia você vai ver o fim desses ímpios. Mas ele diz, escreve o que vai acontecer. Dr. Mike Murdock, ele fala muito sobre você visualizar esse projeto, esse sonho. Você colocar num quadro, ele chama isso do quadro do futuro. Porque nós temos o quadro do passado, que são as recordações, as lembranças. Eu sei que todo mundo tem em casa álbum de fotos, os mais velhos, né? Os mais novos agora é tudo digital. Mas todo mundo tem um porta-retrato, todo mundo tem uma foto de um lugar, de algo que aconteceu. Mas poucos têm o quadro do futuro, de enxergar o futuro. Aí eu quero trazer para essa situação aqui de Abacuque. Comece a visualizar todos esses perversos indo para a cadeia. Comece a visualizar todos os ímpios sendo presos. Eu visualizo isso todo dia. Todo dia eu visualizo, eu digo, Senhor, eu estou vendo. Por quê? Porque se a gente ficar só reclamando sem visualizar e sem profetizar, não vai acontecer. Você entende que é sério, irmãos. Nós estamos aqui no reino natural, mas o reino espiritual precisa ouvir as nossas palavras e aquilo que nós estamos dando ordem para que aconteça. Amém? Então você não pode só dizer, ímpio, impiedade. Não, começa a visualizar. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo tudo isso ruindo. Eu já estou vendo esses camaradas tudinho perdendo esse poder. Você tem que visualizar. Porque isso faz bem. Faz bem para você visualizar a justiça. Comece a visualizar as coisas entrando na ordem. Comece a visualizar. Ah, mas eu só estou vendo caos. Aí Deus está dizendo, escreva que o ímpio está envaidecido. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Comece a ver o ímpio sendo destruído e o justo triunfando. Comece a ver isso. Comece a enxergar isso. Comece a ver as coisas que você quer que aconteçam em 2023. E aí sim, no capítulo 3, na oração final de Abacuque, ele termina dizendo no versículo 17: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimentos,
nas lavouras e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Você vê que está falando do agronegócio, né? Interessante isso. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, o soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e faz-me andar em lugares altos. Irmãos, o que isso significa? Não, significa adorar no meio do caos. Não, não é só isso. Ele está dizendo o seguinte: ainda que aconteça tudo isso de ruim, ainda que falte o mantimento, o alimento, ele está falando de uma forma ampla. Ele disse: eu vou me alegrar no Senhor, porque ele cita aqui algumas palavras: força, alegria, salvação e lugares altos. Ele diz que ele vai se alegrar no Senhor porque a salvação vem do Senhor. Ele diz que o Senhor é a força dele. E ele diz que mesmo nesses momentos o Senhor faz com que os pés dele caminhem em lugares altos. Sabe o que ele está dizendo? O versículo 17 é a situação que pode acontecer. Porém ele disse: diante dos meus olhos eu estou vendo a minha salvação. Eu estou vendo a vitória, e essa vitória, ela me traz alegria, ela me traz força. Por que nós nos alegramos no Senhor? Porque a gente gosta de passar fome? Porque a gente é maluco, que está no meio de uma provação, e a gente está louvando ao Senhor porque a gente é doido? Não, nós louvamos ao Senhor no meio da provação porque nós estamos visualizando a vitória. Nós estamos visualizando a recompensa. Eu volto para aquele texto e para aquela história conhecidíssima de Paulo e Silas na prisão. Apanharam. E aí a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a cantar louvores ao Senhor. Aí você diz: não, por quê? Entenda por que eles cantaram. Porque eles estavam visualizando o tamanho da recompensa que eles iriam receber por apanhar por amor a Cristo. Não era porque eles eram malucos, não é porque eles estavam gostando da dor, não. Eles esqueceram, eles deixaram aquela dor de lado para olhar para o futuro, para dizer: que recompensa eu vou receber. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele está perto de morrer. Ele diz assim: ó, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Aí ele diz assim: ó, já estou sendo derramado como uma libação, ou seja, uma oferta de bebida a Deus. Eu estou sendo oferecido ao Senhor, agora a minha vida é uma oferta a Deus. Aí ele diz: e agora para mim já está preparada o quê? A coroa da justiça, a coroa da recompensa. Não é porque ele estava feliz que ia morrer. Ele não era louco. Ele estava olhando para a recompensa. Ele disse: minha vida está acabando aqui, mas está começando uma nova vida ali. Irmãos, olhar para o futuro, visualizar o futuro, profetizar o futuro, escrever o futuro, vai te dar vida, vai te dar ânimo, vai te dar força, vai te dar alegria para vencer qualquer obstáculo que vier em 2023. Porque se você ficar só olhando para os obstáculos, nada vai acontecer. Porque você vai estar tão envolvido com a situação. Mas se você, mesmo enxergando as coisas como elas são, você começa a visualizar a justiça de Deus. Você começa a visualizar a prosperidade do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua nação. Se você começar a visualizar o futuro que você deseja, que você sonha, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar vida, isso vai te dar força e, consequentemente, vai te dar alegria. Não é à toa, não é à toa que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é à toa que ele disse: a alegria do Senhor nos fortalecerá. A alegria, ela é combustível. A alegria, ela faz a gente andar. O que é a depressão, irmãos? De uma forma básica, simples, é a ausência de alegria. Depressão é o contrário de alegria, é a ausência, não há alegria. A pessoa depressiva, ela paralisa por quê? Porque ela não tem o combustível para continuar se movendo, que é a alegria. A alegria do Senhor te fortalecerá. Ele disse: eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele disse: eu não estou vendo aqui, eu não estou focado no curral sem boi, no curral sem ovelha, nas videiras que não está produzindo nada. Eu não estou olhando para as figueiras só com galho. Eu estou olhando porque eu estou vendo que a salvação vai vir do Senhor. Irmãos, a pastora Cícera sempre fala sobre isso.
né, quando a gente comenta sobre essa situação que está acontecendo no país. E a pastora Cícera sempre fala, interessante, essas pessoas arrogantes esquecem que são só pó. Uma das coisas que eu mais visualizo é o ímpio no inferno. Porque ainda que muita coisa a gente não veja aqui, mas tem um juiz que está bonitinho esperando. E eu fico pensando esses caras na frente do juiz. Que eu quero ver qual é a caneta que vai resolver. Então nós precisamos visualizar, principalmente com relação à vida futura, que é o que Paulo disse. A gente só espera nessa vida. Então imagina, todo mundo, nós estamos agora, né? É como Jesus disse, não tema aqueles que matam o corpo. Você tem que temer aquele que pode matar o corpo e jogar sua alma no inferno. A pior morte é a eterna. A pior condenação é a eterna. Muitas vezes nesse momento nós somos calados, impedidos de nos manifestar. É temporário, irmãos. É temporário. Agora tu imagina o cara o resto da vida. Aí completa 100 anos, mais 100, mais 100. Aí completa 1000, mais 1000, mais 1000. E só as garfadas de Satanás. E nós lá cantando no céu o hino da vitória, todo dia, olha. Começa a visualizar isso, eu visualizo isso. Por quê? Porque se você visualiza o ímpio se dando bem, você adoece. Eu tenho, para terminar, eu vou deixar só um exemplo de um camarada que ele diz, eu quase me desviei. O nome dele é Asaf. Asaf disse assim, quanto a mim, eu quase me desviei. Porque ele começa dizendo assim, o Senhor é bom, maravilhoso, o Senhor é lindo. Mas eu quase me desviei. Por quê? Porque eu comecei a olhar para o ímpio. O ímpio não tem dor, prospera, tudo dá certo para ele. Ele disse, e quando eu comecei a olhar essas coisas, ficou pesado. Ele disse, eu comecei a adoecer, meu coração começou a adoecer. Aí ele disse, aí eu encontrei a cura, porque eu entrei no santuário. Ele disse, eu entrei, aí eu vi o fim deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode achar que o que eu estou falando é palavra minha. Eu não falo nada que a Bíblia não me dê respaldo. Por isso que eu não gosto desse povo que é do paz e amor, porque minha Bíblia, ela só tem flores na capa, mas ela não só fala de paz e amor. Minha Bíblia fala de vingança, de guerra, de tudo isso. É completo. Meu Deus é completíssimo. O meu Jesus, a Bíblia diz que ele vai voltar num cavalo branco e já com a espada desse tamanho, desembainhada. Não é na bainha assim, ó. Vem para a guerra. Ah, porque Jesus é tão bonzinho, aquele Jesus com a carinha assim. O meu Jesus fez um chicote. Meu Jesus fez um chicote bem bonitinho e numa galera dentro da igreja, que foi dentro do templo. Meu Jesus não é politicamente correto. Meu Jesus é assim, ó, o mal é mal, o bom é bom. As ovelhas vão para o céu, os bodes vão para o inferno. Meu Jesus é esse Jesus. Então, quando eu digo que eu tenho que visualizar, é porque a Bíblia nos mostra isso. Asaf disse assim, quando eu entrei no santuário, eu vi a diferença, porque ele viu o quê? O fim deles. Aí ele disse, aí eu vi o fim desses camaradas. Aí ele disse, aí sim, a coisa mudou. Começa a ver o fim deles. Eu vejo direto. Eu fico pensando, eu digo, já pensou nós tudinho no céu, louvando a Deus, e o camarada lá, gritando. Traz aí que eu vou prender Satanás. E Satanás, prende, manda prender, traz a caneta. Irmãos, visualizar o futuro é uma coisa linda, maravilhosa. Começa a visualizar. Começa a visualizar o reino do Senhor. O reino dos justos. Comece a visualizar. Pare de ficar olhando para o ímpio e comece a entrar no santuário do Senhor. Quando você entra no santuário, você não olha mais com os seus olhos carnais. Você agora tem visão espiritual. Porque que adianta? O cara vive no mundo, como a Bíblia diz, né? Qual é o tempo de vida? No máximo 100 e poucos anos. Né? Quem muito vive 105, 110. Como a gente vê hoje, estão vivendo mais. Mas mesmo assim, o que é isso perto da eternidade? Esses camaradas que hoje, mas fulano é o tal, meu Deus, tudinho vão envelhecer, muitos vão usar fralda, vai ter gente para guiar para um lado, para o outro. Você só colhe o que você planta. Então a colheita vem para todo mundo e nós temos que plantar aquilo que vai nos trazer uma colheita poderosa. Então, queridos, pega essas 3 lições e leve para a sua vida em 2023. Coloque no seu projeto. Primeira delas qual é? Ore com sinceridade.
Segunda delas, não saia do seu lugar, permaneça na sua posição. E terceira, escreva a visão. Escreva a visão, aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Mas eu quero inserir um outro ponto. Não só traga seu projeto de vida e coloque aqui, depois leve para casa. Coloque seu projeto de vida acessível, para que você possa orar durante todo o ano. Dizer, Senhor, está aqui meu projeto. Eu apresento, porque eu creio que o Senhor vai realizar. E Ele vai realizar. Amém, queridos? Então que essa palavra fique no seu coração. Eu volto a palavra ao pastor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.